35, 4, 5. Não falei 2, né? 4, 5. A gente fez uma leitura uns dias desse atrás, no Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes. Agora nós vamos ler outro verso que fala sobre os montes também, mas não vou ler longo não, é só um princípiozinho. É Salmo 125. Esses dias o pastor falou, se alguém estava de manhã, esses cânticos que começam aqui do Salmo 122, vai até o 133, cânticos de romagem. Isso, e por isso que eles são gostosos de a gente ler, de animar, né? Porque eles estavam num período muito alegre nessas viagens que eles faziam. Eu fiz, uma outra vez eu fiz algum estudo sobre esse período, né, desses salmos, e ele leva... Por que as pessoas estavam tão contentes ali nessa hora, né? Nessa viagem para chegar a Jerusalém, para reunir. Era uma festa, acho que parecia que era festa que nunca devia terminar. Nós esperamos por ela, né, quando saímos daqui. Diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. Firme para sempre. Não se abala, firme para sempre, diferente a letra, né? Que não se abala. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Então aqui a gente já viu estudos sobre Jerusalém, ela é cercada de monte, é uma maneira interessante de proteção, e que dá a eles ali uma certa segurança. Vamos então agora ter mais um período de oração. Se os irmãos quiserem agora lembrar dos pedidos, pode fazer. Senhor Deus, nosso Pai, nós pedimos, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, viemos para aprender mais um pouco da Tua palavra, Pai. Vem estar com cada um de nós aqui, Senhor, abrindo nossos corações e enchendo de alegria, Pai. Senhor, peço uma bênção especial também, Senhor, para aqueles irmãos que não estão aqui, Senhor. Tu sabe, Tu conhece cada necessidade deles, ó Pai. Senhor, também venho te pedir, Senhor, uma bênção especial para os nossos doentes, a Tatinha, a Cris, a minha prima que está naquele leito, Senhor, Tu conhece aquele coração. Restaura ela, Senhor, se for da Tua santa vontade, ó Pai. Uma menina tão nova e naquela situação, ó Pai. Mas Tu sabe, Tu conhece aquela vida, ó Pai. Senhor,
A Mirtz, que está hospitalizada, mas está tudo bem. Se Deus quiser, logo ela está aqui com a gente, ó Pai. Senhor, vem estar com a Miriam, que vai trazer a palavra, que a gente possa, Senhor, cada dia mais aprender, ter sede de aprender a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um de nós, tudo que eu lhe peço em Teu santo e bendito nome. Amém. Podemos assentar? A Miriam já vai dar início. Então, para quem eu não vi ainda, não dei meu abraço, boa noite. De novo, a gente aqui, estudando a palavra de Deus, como os irmãos lembram, esse estudo não é um estudo isolado. Essas lições que nós estamos estudando fazem parte de um todo, que nós começamos a aprender desde a criação. E nós vamos até Cristo, então da criação até Cristo. Então essas lições não são assuntos isolados, eles fazem parte de um todo, né? Então é muito importante para a gente conhecer profundamente a mensagem de toda a Bíblia, né? Qual a principal mensagem de toda a Bíblia? Nós estamos chegando no fim, viu, gente? Vocês já cansaram de mim, né? Porque faz tempo, né? Faz tempo que eu estou aqui. Então, eu espero que até julho a gente termine, então, essa série de estudos, né? Que tenha sido de proveito para os irmãos e esclarecedor no conhecimento da palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente escuta uma meditação aqui, um estudo ali, outro lá, tudo é bom, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mas às vezes a gente não junta, a gente não liga uma coisa na outra. E é muito importante a gente ligar uma coisa na outra. Então, a gente tem um conhecimento amplo, assim, da palavra de Deus, né? Então, vamos começar com uma oração. Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra, que sempre fala aos nossos corações, que nos traz alegria, que nos traz consolo, que nos traz ânimo, ó Pai, que nos aproxima do Senhor e que nos orienta quanto ao que como devemos viver neste mundo. Agradecemos também, Senhor, porque através da Tua palavra nós podemos conhecer o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, que foi prometido desde tantos e tantos anos. E nós podemos conhecê-lo, abrindo a Tua palavra e observando os Seus preceitos. Muito obrigado, ó Pai. Ajude a cada coração que está aqui nessa noite. E aquelas pessoas que não puderam vir, como a Tatinha, que tem tanta sede, ó Deus, que o Senhor possa também estar falando ao coração dela. Também a Cristiane, que ela possa sentir sede, ó Deus, e estar aqui conosco e nos alegrando com a presença dela. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, vamos ver os objetivos da nossa lição. Mostrar a loucura de confiar nas riquezas, que é o nosso assunto de hoje. Mostrar que quando o homem morre, passa a eternidade no céu ou no inferno. E agora, esta lição nos deverá nos ajudar a vermos a brevidade da vida, vermos a importância de confiarmos em Deus para nos salvar. Então, partindo aqui dos objetivos, né, e da ajuda que essa lição nos trará, então nós vamos comentar aqui que nós vivemos nos nossos dias o aqui e agora, não é? É aqui e agora. Poucas pessoas gostam assim de pensar nas consequências futuras do que elas fazem hoje. Fazem qualquer coisa. Ah, Deus não castiga, não. Ah, eu posso fazer isso, posso... Ah, não, Deus perdoa, né? E vai levando a vida de qualquer maneira, sem observar os princípios da palavra de Deus. E essas coisas vão trazer consequência, mas as pessoas não pensam nas consequências, só querem viver o hoje, né? Por exemplo, as pessoas fazem compras a prazo, né? Fazem compras a prazo, com juros altíssimos. Um exemplo disso, né, é um jeito assim precipitado de um prazer, né, que pode nos levar à ruína. Nós temos uma pessoa na nossa família que se arruinou, porque tudo comprava
dividido em 10. Não, mas é o mesmo valor, não aumenta nada. Ah, mas se enrolou de um jeito que o negócio ficou grande. Então, só pensa no aqui e agora, né? Só nas coisas dessa vida, né? Então, esses são alguns exemplos, né? Da pessoa que pode trazer ruína, tristeza no futuro, né? Porém, as consequências de importância eterna dependem da nossa resposta àquilo que Deus providenciou para a nossa salvação. Então, as coisas eternas são piores ainda. Se você comprar a prazo muito no cartão de crédito, não dá conta de pagar, o juro é absurdo. Absurdo. A pessoa perde o fio mesmo e não consegue mais pagar. Mas imagina as consequências eternas quando a gente não observa as coisas de Deus para o futuro eterno, né? Jesus conhecia os corações dos homens, como ele conhece ainda, ele conhece os nossos corações. Mesmo há 2000 anos atrás, os homens estavam vivendo para o hoje, igualzinho. Quando Jesus vivia aqui há mais de 2000 anos, as pessoas viviam também para o hoje e não para a eternidade. A parábola do homem rico, que nós vamos estudar hoje aqui, né? É a história verídica, e a história verídica de Rico e Lázaro nos dão uma oportunidade singular de olhar para o hoje sob a perspectiva da eternidade. Então, nós vamos estudar essa lição de hoje olhando não para aqui, não para agora, mas para a eternidade. Ah, mas como nós precisamos considerar essas coisas, né? Precisamos considerar essas duas histórias que nós vamos estudar hoje, que Deus bondosamente nos deixou na sua palavra, para nos avisar sobre o eterno e infinito castigo que todos desprezam a salvação através de Cristo. Então, desprezou a salvação, o castigo é eterno, não tem volta, não tem como sair dessa, né? Salvação não é apenas um livramento para hoje. Às vezes a gente pensa assim, não vou orar, está doente, né? Mas esse é o nosso principal problema? Não, não é o nosso principal problema. O nosso principal problema é o pecado. Então, nós temos que olhar para a eternidade, muito mais. A gente pode orar para a gente estar doente? Pode, e deve, né? Para as pessoas que estão enfermas, para Deus dar alívio, para Deus dar cura, sim, podemos e devemos. Mas muito mais olhar para a eternidade, né? Então, a provisão de Deus de uma vida eterna, em vez de castigo eterno. Deus nos oferece vida eterna, ao invés de castigo eterno. Que, aliás, nós merecemos o castigo eterno, né? Então, pensando nisso, então vamos pensar assim, você está enfrentando muitos problemas? Que tal 1 milhão? Será que 1 milhão resolve? Outro dia eu ouvi uma pessoa, esses repórteres de rua, né? Qual é o seu maior problema? O que você precisa? Ah, se eu tivesse R$1 milhão, ainda falou 1 milhão. Se eu tivesse R$1 milhão, eu teria todos os meus problemas resolvidos, né? Isso resolveria tudo? Claro que não, né? Às vezes podemos pensar que resolveria, mas se pensarmos, olharmos para as coisas à luz da eternidade, nós vamos ver que 1 milhão não resolve o nosso problema, né? Então, nós vamos ler agora um trecho longo, depois, como sempre, a gente vai voltar e reler, né, os versículos para a gente entender profundamente. Então, nós vamos ler Lucas 12, de 15 a 21. Então, lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isso,
Destruirei os meus celeiros, construí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesourou para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, aqui é uma parábola que Jesus está contando, né? Então, nós vemos aqui a tolice da gente confiar apenas nas coisas dessa vida, né? Então, vamos reler o versículo 15. Agora nós vamos ler junto, tá? Porque é um versículo só. O versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, aqui, no título de vocês aí, na letrinha B, é a tolice de viver apenas para esta vida, né? Muitas pessoas querem bens deste mundo. Eu também quero, né? Mas nós não podemos exagerar, não, né? A gente precisa de algumas coisas neste mundo. Mas, né, tem gente que mais do que qualquer coisa. Tem gente, eu lembro que foi de uma entrevista de um riquíssimo aí do mundo, que ele falou que nem se ele tivesse 3 vidas, ele ia gastar o que ele tem. Ele não conseguiria, de tantos bens que ele possui, né? Não conseguiria gastar. Mesmo comprando tudo que ele visse, não tinha jeito. Ele não ia conseguir gastar, mesmo que vivesse 3 vidas, né? Então, mas as pessoas, elas têm inveja do que as outras pessoas possuem. Acham que iriam ser felizes, satisfeitas, se fossem ricos. Jesus contou uma parábola para esse tipo de pessoa. Uma parábola, o que é uma parábola? Isso aqui é uma parábola. O que é uma parábola? É uma história sobre coisas deste mundo, mas que nos ensina algo sobre Deus e sobre nosso relacionamento com Ele. Então, não é uma história verídica, é uma história, não é uma história com H. Mas Jesus contava para ensinar coisas profundas e espirituais, né? Jesus contou essa parábola porque queria que aquelas pessoas reconhecessem que o nosso relacionamento com Deus é muito, mas muito mais importante do que as coisas materiais ou as riquezas deste mundo. É isso que Jesus queria nos ensinar nessa parábola. Que proveito haveria para o homem se tivesse todas as riquezas deste mundo, mas ao morrer fosse para o inferno? O que adianta? Então, eu acho que nas nossas orações nós devemos incluir, né, a salvação das pessoas, da nossa família, das pessoas que nos cercam, orar pela salvação delas, né? Crer em Deus e ter a vida eterna é de muito maior valor do que ter conforto e segurança nessa vida. Muito mais vale a vida eterna. Então, agora nós vamos ler dos versículos 16 até o 19. Como é longo, eu vou ler sozinho, tá? 16 a 19. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, construí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Fique feliz, faça festa, né? Então, vocês têm uma figura aí, dá para mostrar a figura desse homem que fez uma colheita. Lá, a colheita, né? Então, esse homem aí, olha, gordinho, né? Esse homem aí, né, esse fazendeiro, achava que tinha tudo o que precisava.
Ele achava que não tinha nada com que se preocupar, porque ele era um homem rico. Não precisava se preocupar com mais nada, né? Então, achava que podia ignorar Deus e viver sua vida do modo que quisesse. Vida regalada, com muita abundância. Por isso que ele é gordinho ali, né? Come, bebe e regala-te, né? Esse homem não levou em consideração que Deus é aquele que dá a vida e que tira a vida. E Deus é que dá a vida, Deus que preserva a vida, e Deus é que tira a vida. Ele não levou essas coisas em consideração. Ele achou, pelo fato de ele ter muitos bens, ele ia viver muito, né? Deus não tinha se esquecido daquele homem, mesmo que ele não reconhecia a autoridade de Deus. O homem rico elaborou planos. Vocês viram, né? Ele elaborou planos quanto ao que viria a fazer. O que ele pensou? Vou derrubar os meus celeiros, vou construir maiores para caber mais, né? Mais cereais lá. Ele fez um plano, mas Deus não tinha os mesmos planos que ele, né? Deus tinha planos diferentes para ele. E naquela mesma noite, vamos ver o versículo 20, vamos ler juntos? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esta mesma noite, olha só, né? Então, quando Deus decide que chegou a hora de uma pessoa morrer, ele morre, né? E não há o que se possa fazer. Quando Deus decide, isso vai acontecer, né? Deus chamou aquele homem rico do quê? De sábio? De louco. Ele era louco, né? Porque ele fez planos sem reconhecer a Deus e viveu apenas para as riquezas deste mundo. Agora vamos ler o versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, as coisas que Deus dá para aqueles que confiam nele são muito melhores do que as coisas deste mundo. A pessoa não precisa ficar como esse louco aqui, né? Entesourando, guardando, né? Porque Deus sustenta. Deus o sustenta. Eu lembro daquele versículo, né, que aos seus amados, está falando de comida e bebida e de tudo que a pessoa precisa, né? Aos seus amados, Deus o dá enquanto dorme. Não é enquanto trabalham, é enquanto dormem. Deus providencia tudo para a vida dos seus queridos, dos seus filhos, né? As coisas deste mundo duram apenas um pouco. Gente, dura pouquinho, né? E nós nunca sabemos quando teremos que deixá-lo para trás, né? Então, tem aquela minha casinha ali, eu gosto, viu, da minha casinha. Eu não sei quando eu vou ter que deixar ela para trás, então eu não posso ficar gostando demais dela, né? Gostar só um pouquinho, agradecida a Deus pelo que Deus me deu, né? Então, mas aquilo que Deus dá àqueles que confiam nele, duram para sempre. As coisas deste mundo são passageiras, duram pouco, mas as coisas que Deus nos dá, dura eternidade, né? Deus está nos avisando para que sejamos sábios, e não como esse tolo aí, esse rico tolo, né? Que sejamos sábios e gastemos tempo e energia para aprender sobre Ele e para confiar nele e para servi-lo. Ele está nos mostrando o que realmente nós precisamos nesta vida. Então, esta foi uma parábola contada por Jesus. Nós tiramos aqui alguns ensinamentos. Eu espero que fique gravada nos nossos corações e que possamos levar para a nossa vida como um princípio de vida, né, que agrada a Deus. Agora nós vamos passar para Lucas 16. Nós vamos ler do 19 até o 22. Esse aqui é o homem rico e Lázaro. Lucas 16, 19 a 22. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente.
Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Vamos observar uma coisa aqui nesse último versículo? Morreu o mendigo e o que aconteceu com ele? Levado pelos anjos. Morreu também o rico e foi sepultado. Vocês sentem alguma diferença nessa história aqui, né? Então, essa história, ao meu ver, não é uma história, mas uma história. Por que é uma história, né? E não uma história, não é uma parábola. Sabe por quê? Porque tem nomes próprios de pessoas existentes naqueles lugares. Então, quando é uma parábola, não tem nome próprio. Vocês viram que na parábola do fazendeiro rico lá não tinha nomes, né? Não tinha localização. Mas aqui já tem, né? Então, isso daqui, ao meu ver, ao meu entender a palavra de Deus, ela é uma história verídica. Uma parábola, então, não tem nomes próprios específicos de personagens daquela história bíblica, né? Exemplo, Abraão, né? Então, a história de Abraão é verídica? Claro, tem o nome dele, Abraão, né? Jesus não disse também que era uma parábola. E Jesus lhe propôs uma parábola dizendo, né? Aqui nesse caso de rico e Lázaro, não tem isso, né? Então, Jesus não disse que era uma parábola. Se fosse uma parábola, Jesus teria dado a interpretação também, porque em toda parábola Jesus dava a interpretação. Então, para os seus discípulos, né? Então, ele contava a parábola e depois ele dava a interpretação para os seus discípulos, né? Exemplo disso é a parábola do semeador, né? Que é uma parábola muito conhecida. Jesus explicou quem era o semeador, quem era a semente, quem era o solo, né? Explicou bem direitinho. Então, era uma parábola, né? Esta passagem que nós acabamos de ler não é uma parábola também, porque Jesus não usou linguagem figurativa ou alegórica. Então, aqui não tem linguagem figurativa, não tem linguagem alegórica, né? Outro ponto, né? Outro fato é que uma parábola não usa lugares definidos. Não tem lugares definidos, né? Neste caso, o lugar onde aconteceu é um lugar específico que é usado no Velho Testamento, que chama Seol. Então, o que é Seol? No Velho Testamento, Seol. No Novo Testamento, Hades. Por quê? O que é Seol? Seol é o inferno. Na língua hebraica, no Velho Testamento. Na língua do Novo Testamento, que é escrito em outra língua, né? Então, ele é Hades. Então, Hades e Seol é a mesma coisa. Então, vocês veem que tem um lugar específico. Então, por isso, a gente acredita que não é uma parábola, mas sim uma história verídica. No Novo Testamento, então, Hades ou Seol é um lugar real e existe, que é o inferno, né? Agora nós vamos ler o versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, aqui nós vamos pensar um pouquinho, né? Vocês gostam de pensar? É duro pensar, né? Pensar cansa. Então, vamos pensar um pouco. A saúde do homem rico o impediu de morrer? Não. As suas riquezas lhe serviram de alguma coisa depois que ele morreu? Também não, né? Para onde Lázaro foi depois que morreu? Para onde Lázaro foi depois que morreu? Foi para o lugar onde Abraão estava. E quanto ao homem rico, ele foi para onde Lázaro tinha ido? Não, né? Jesus disse que o corpo do homem rico foi sepultado.
E o outro não fala nada do corpo, fala que ele foi levado para o céu, né? Então, agora nós vamos ler os versículos 23 e 24. Vamos ver se a gente vai jogar mais luz aqui no nosso texto. No inferno, olha, onde o rico estava? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, aqui, nós vimos que o homem rico aqui pediu ajuda, né? Ele pediu ajuda. Ele pediu ajuda tarde demais, né? Então, quando as pessoas morrem, elas vão imediatamente estar com Deus ou diretamente no lugar do castigo. Ou elas vão para o céu, ou elas vão para o Hades, né? É o que nós vimos aqui nessa passagem. Abraão havia sido sepultado centenas de anos antes, né, desses dois personagens aqui morrerem. Mas ainda está vivendo com Deus. Ainda está lá no céu com Deus. E um dia nós estaremos lá também por toda a eternidade. Aleluia! Ou você vai viver para sempre com Deus no céu, ou estará para sempre no lago de fogo eterno, né? No castigo pelo pecado. Vamos dar uma olhadinha nessa figura? Vocês têm a figura aí, né? Do rico e Lázaro, né? A diferença, olha lá, a diferença, né? Então, eu gosto muito de olhar as figuras, parece que me joga a luz, assim, então. Então, aqui, então pensando, né? Mas Abraão também não era rico? Abraão era rico, era um homem muito rico. Aliás, entre as bênçãos que Deus prometeu a Abraão, prometeu riqueza, que não prometeu para nós, mas para Abraão ele prometeu riquezas. Então, Abraão era um homem rico, né? Como é que Abraão, que era um homem muito rico, estava no mesmo lado que o Lázaro, que era pobre? Como é que pode ser isso? Né? Como será, né, dona Neide? Um rico e um pobre lá, né? Juntos. A diferença é que ele não deixou as riquezas interferirem, impedindo-o de colocar sua fé no Salvador. Ele não amava a riqueza, ele amava ao Senhor e confiou no Senhor para a sua salvação. Ele colocou sua confiança às coisas eternas e não nas terrenas. Então, a sua confiança estava nas coisas eternas, não nas terrenas e passageiras, como fez esse homem rico aqui da nossa história, né? Ele confiou nas suas riquezas. Ser rico ou ser pobre não tem nada a ver com a salvação, né? Depende onde nós colocamos a nossa fé. Não ser pobre, porque eu sou pobre, eu vou para o céu. Paguei todos os meus pecados de tanto sofrer. De jeito nenhum. Não é sofrimento que paga pecado, né? O que paga pecado é a morte. E Cristo morreu por nós. Nós tivemos uma experiência muito estranha. Muito estranha lá nos Tremembé. Tinha uma índia, ela não gostava de ser chamada de índia. Ela falava que ela não era, mas ela era, da etnia Tremembé. O nome dela é Cigana. A cigana era uma velhinha muito interessante. Gostava demais da gente, mas demais mesmo. Como ela ficava contente quando a gente ia na casa dela. Essa cigana, ela foi casada com um homem que não era índio. E o homem morreu e deixou a aposentadoria para ela. E ela tinha bastante terra e plantação de coco, e entre os cocos ela plantava feijão, ela plantava milho, ela plantava mandioca, ela plantava de tudo, né? E ela também tinha a aposentadoria dela, e ela não gastava nada. Por quê? Porque no terreno dela tinha uma enorme lagoa. Como é que chamava aquela lagoa mesmo, pai?
não é passagem rasa. Tinha uma lagoa que nunca seca, com muito peixe. Ela praticamente comia peixe da lagoa e farinha, né? E batata doce, as coisas que ela plantava, porque ela era desse jeito, né? Por isso acho que também chamavam ela de cigana, sei lá, né? E a cigana andava muito maltrapilha, com a roupa toda remendada, mas remendada mesmo. E eu evangelizava, dei muito estudo para a filha dela, Verônica. Aí eu não podia perguntar para a cigana, né? Ô, cigana, por que você não compra um vestido novo, cigana? Né? Não podia perguntar isso para ela. Aí eu fui com um jeitinho assim para saber da Verônica por que a mãe dela só andava maltrapilha daquele jeito. Ela falou assim, sabe o que é, Timires? É assim, ela pensa que se ela vestir roupa nova, ela não vai para o céu. De repente ela morre e não vai para o céu. Então ela fez um voto de pobreza. Então ela não gasta nada. Não sei que, né? O dinheiro dela, lá não sei para quê, né? Então ela vestia trapos, pensando que isso ia ajudá-la, né? Ela não entendeu o evangelho, apesar da gente ter insistido com ela. Ela era uma pessoa já idosa. Inclusive depois teve câncer e nós acompanhamos muito de perto a situação da cigana, né? Então, pensando de novo, agora mesmo, aproximadamente, mais, né? 2000 anos depois dessa história, o homem rico ainda está no inferno. Ainda está no inferno. E ficará lá para toda a eternidade. E Lázaro ainda está no céu. E também por toda a eternidade. Pensem nisso, meus irmãos. Pensem nisso, né? Isso aqui são palavras de Jesus. Vamos ver agora o versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, ele pediu ajuda, né? Para pai Abraão, porque ele estava vendo, né? Então, há grande sofrimento no inferno e todo pecado precisa ser pago cabalmente. Cabalmente os nossos pecados têm que ser pagos, né? Então, no inferno há grande sofrimento. Ele mesmo diz, né? Manda Lázaro molhar só a ponta do dedo, não é para trazer um copo de água gelada, não. Só a pontinha do dedo, né? Põe na minha língua para refrescar, né? Então, agora nós vamos ver a resposta do pai Abraão. Então, os versículos 25 e 26. Esse nós vamos ler juntos, para os irmãos gravar bem na cabeça. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Será que Lázaro foi para o lugar de felicidade e comunhão com Deus porque era pobre? E o rico, será que ele foi para o lugar de tormento porque era rico? Isso que eu quero frisar aqui, né? Será que Deus rejeita o rico e aceita o pobre? Que nem a cigana pensava? A cigana pensava assim, né? Não foi isso que fez a diferença. Então, vamos ler agora os versículos 25 e 26. 25 e 26. Disse, porém, Abraão: Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, aqui, todas as pessoas, depois que morreram, eles vão crer. Vocês viram aqui? Eles vão crer no que a Bíblia diz sobre Salvador. Olha que impressionante.
Vocês acreditam que outro dia que eu fiz esse esboço aqui, que eu percebi isso aqui? Eu não tinha percebido, né? Olha, depois que morrerem, crerão no que a Bíblia diz sobre o Salvador, o pecado e o inferno. Depois que morrem, todos crerão. Rejeitam enquanto estão vivos e depois de mortos vão crer, né? Por quê? Porque eles estão vendo. Mas ver para crer é fé? Não. A gente tem que crer independente de ver, né? Deus exige fé no seu plano da salvação antes de morrer para ver. Então, a oportunidade está enquanto nós estamos vivos, né? Mas depois que morrer, pode crer à vontade. O rico aqui podia crer à vontade, mas isso não vai mudar em nada, né? Isso está lá em Apocalipse, capítulo 20. Então, aqui em Apocalipse diz que quem estiver no Hades será julgado e depois jogado no lago de fogo. Quando Cristo morreu, os que criam foram direto para estar com Deus, pois o pagamento já havia sido feito. Qual era o pagamento? A morte. E quem morreu? Cristo. Foi uma morte substitutiva. Então, ele morreu em nosso lugar para pagar a nossa dívida e pagou cabalmente, né? Vamos, então, reler o versículo 26. Vocês veem que eu leio, releio, né? E até hoje eu estou descobrindo coisas, né? Então, vamos reler o versículo 26. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, né, novamente, aqui diz que havia um grande abismo que não tinha como as pessoas atravessarem de um lado para o outro. Você não pode transitar do céu para o inferno e do inferno para o céu, né? Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então, logo que o rico viu que não tinha alívio ali naquele fogo e naquele tormento, em quem ele pensou? Vamos ver, né? Ele pensou, vamos ler os versículos 27 e 28. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então, em quem que ele pensou? Na família. Você vê que lá no inferno ainda se lembra das coisas aqui da terra, né? Então, ele pensou na sua família, na família dele. No inferno, as pessoas ainda se lembrarão do mundo, né? O rico queria que Abraão permitisse que Lázaro voltasse à terra para alertar os seus parentes, para que não fossem parar naquele tormento onde ele se encontrava, né? Então, apesar de estar em terrível sofrimento, o homem rico ainda se lembrou dos seus irmãos, que eram 5, né? E os seus parentes. Então, lembrar-se, né, do que fazia quando eram vivas e dos seus parentes e amigos que ficaram para trás. Então, lá no inferno vai se lembrar disso tudo, né? Então, pense um pouco. Por que o homem rico queria que Abraão enviasse Lázaro de volta à sua casa para os seus 5 irmãos? O que ele queria que Lázaro dissesse a seus irmãos? O rico queria que Abraão permitisse que Lázaro voltasse à terra para alertar os seus parentes, a fim de que eles também não fossem parar no Hades, não fossem parar no inferno, naquele lugar terrível que ele estava experimentando, né? Vamos ver a resposta de Abraão? Vocês estão curiosas para ver o que Abraão falou? Então, vamos ver se Lázaro recebeu a permissão para voltar para o mundo, né? Então, vamos ver o versículo 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
ele tem Moisés e os profetas. Mas Moisés não tinha morrido há muito tempo? Os profetas não tinham morrido há muito tempo? Então, do que Jesus estava falando aqui? Estava falando do Velho Testamento. Então, a lei aqui representando Moisés, né? Os livros da lei, Moisés e os profetas, né? Que profetizaram a respeito de Jesus e a respeito de tudo, né? Tanto passado, presente e futuro. Então, o termo Moisés e os profetas quer dizer as escrituras do Velho Testamento, porque não tinha o Novo, gente. Então, tinha que ouvir o Velho Testamento. Muita gente hoje acha que a gente não precisa estudar o Velho Testamento, não. Que o Novo Testamento é que agora o Velho Testamento foi abolido, mas não é assim, né? Jesus aqui está dizendo, lá na terra tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então tem o Velho Testamento, estude, leia, consulte, obedeça, creia, né? Então vocês se lembram no Monte da Transfiguração? Nós estudamos aqui nessa série de lições. Quem é que apareceu lá quando Jesus foi transfigurado? Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, né? Então, esses dois personagens, né? Então, representando a lei e os profetas. Então, o que era a lei e os profetas? Eram as escrituras do Velho Testamento, né? Agora vamos ver o versículo 31. Não, vamos ler o 30 também. Vamos ler junto, o 30 e o 31. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, a resposta de Abraão foi negativa, né? Abraão, não, Lázaro não vai lá não. Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, vão ouvir alguém já morto, né? Então, Abraão aqui está dizendo que a oportunidade deles conhecerem o Salvador estava ali, nas próprias Escrituras, nos próprios escritos do Velho Testamento. Ninguém precisa ir para o inferno, gente. Nós temos a palavra de Deus na nossa mão, na nossa língua. Quantos povos não têm a palavra de Deus na sua língua? Custou muito caro. Vocês já conhecem a história da tradução da Bíblia para português, de João Ferreira de Almeida? É linda a história. Custou muito, muito sacrifício para muita gente, para a Bíblia chegar às nossas mãos. Nós precisamos valorizá-las, né? Estudá-las. Então, ninguém precisa ir para o inferno. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, Ele nos ensinará o caminho para a vida eterna através de Jesus. Mas o rico tinha um argumento, né? Ele tinha argumento, né? E nós vamos então ver o argumento e o pronunciamento de Abraão. Então vamos ler de novo o 30 e o 31. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então o rico tinha argumento, mas Abraão também tinha uma resposta, né? Então, apesar de que os líderes judaicos terem visto Jesus ressuscitar, e também o outro Lázaro, né? O outro Lázaro, não o da história aqui, mas o irmão de Marta e Maria, né? Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro e viram Jesus ressuscitar. Ainda assim não creram. Então, quem não quer, não vai crer, mesmo que Deus envie alguém dentre os mortos. Eles viram Cristo ressurreto, não creram. Eles viram Lázaro ser ressuscitado e não creram, né? Então, agora vamos partir para a conclusão. Eu espero que esse estudo tenha sido uma bênção na vida dos irmãos e que os irmãos levem a sério a Escritura Sagrada, né? Então, eu vou contar uma história que eu ouvi de uns colegas do Rio Grande do Sul, né? Então, uma pessoa no Rio Grande do Sul,
estava fazendo estudo bíblico, né? Estudo bíblico com os índios lá fazendo estudo bíblico com os missionários, né? E quando chegou neste ponto de que ele estava ensinando a história de Rico e Lázaro, uma pessoa disse chorando assim: meu irmão não conhecia Jesus. Ele morreu como um viciado, um bêbado, mas era um bom homem. Ele morreu viciado, bêbado, mas era um bom homem, né? Ele sofreu tanto antes de morrer. Onde será que ele está agora? Essa mulher perguntou para o missionário, né? Então, esse professor da Bíblia disse assim, eu não sei. Talvez, na última hora, ele entendeu o Evangelho, como ladrão na cruz, e rogou a Jesus por salvação. Talvez isso tenha acontecido, né? O professor continuou dizendo assim, não importa onde ele está agora, porque se o seu irmão estiver com Deus, ele quer que você entenda o plano de Deus para a sua salvação. E futuramente você também vai morar com ele no céu. Então, se o seu irmão estiver no céu, ele quer que você creia, para você ir também. Se ele estiver no Hades, no lado do sofrimento, ele está clamando assim, mande alguém lá para avisar os meus parentes, para que não venha a este lugar de tormento. Então, se ele estiver no Hades, ele está pedindo isso, né? Que o professor continuou dizendo, o seu irmão, se está com Deus ou no Hades, de qualquer forma, ele quer que você seja salvo e vá morar com Deus eternamente. Esta pessoa chorou, né? Era uma mulher, mas continuou duvidando da palavra de Deus e daquele que derramou o seu sangue e morreu no seu lugar. Tomara ela tenha mudado de ideia depois, né? Pense, a eternidade é muito longa. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar mais uma vez o mesmo cântico do início e vamos encerrar assim.